Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a $26.400. Bitcoin que ensaia uma recuperação junto com as altcoins e os mercados globais. Hoje, meu principal objetivo vai ser discutir se a gente tem força para reverter a tendência de baixa ou se isso é só um respiro para mais queda. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido para vocês. Caras, a gente estava tendo alguns problemas para disponibilizar os vídeos exclusivos dos membros, mas eles já foram solucionados, tá bom? Então, nesse momento, você vai ter acesso como membro a 3 playlists especiais. Primeira, a playlist de lives exclusivas de longo prazo. As lives que a gente está fazendo já há alguns meses dentro do escritório, você pode ter acesso a elas. Além disso, a playlist Teses de Investimento. É uma playlist onde você vai ter acesso a minhas explicações da tese de investimento de cada ativo que eu invisto, tá bom? Então, como que eu invisto em Bitcoin? Por que eu invisto em altcoins? Por que eu invisto em ações de urânio? Tá tudo explicado aqui no Tese de Investimento, uma maneira de você ver aí o que faz sentido, o que não faz sentido para você dos meus investimentos. E por fim, tem essa última playlist aqui de vídeos exclusivos, tá bom? Somando todos esses vídeos aqui é de investimento, é de trading, é de estratégia do dia a dia. Então, somando tudo isso aqui, já tem mais de 50 vídeos aqui para vocês que vocês não estavam conseguindo ter acesso, pelo menos não de forma eficiente, tá? Então agora é só você ir nas playlists que você vai ter acesso a essas 3, ou então você pode ir direto no mural, que eu acabei de fazer uma publicação explicando um pouco mais sobre isso e colocando as 3 playlists, beleza? Tranquilo, investidores, vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre... E peço desculpas aí pela confusão, tá bom? Mas vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o Bitcoin, né? Bitcoin que, enfim, está fazendo um movimento de recuperação. E é um movimento até interessante aqui, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Mas o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que no longo prazo a gente continua acreditando que a gente está numa zona de boas compras, beleza? O curto prazo aqui, obviamente, vai pesar um pouco contra. A gente assumiu uma tendência de baixa no curto prazo. Então, tenha em vista que uma coisa é eu falar dos investimentos de longo prazo que eu comprei, pô, fazia tempo que eu não comprava tanta criptomoeda igual eu comprei essa semana. Eu acho que desde lá dos $20 mil que eu não comprava tanto, né? As altcoins então nem se fala. Tendo em vista que no longo prazo, oportunidade, caras, ainda tem preços muito bons. No curto prazo, a gente vai ter alguns desafios agora para reverter essa tendência. Eu quero começar a falar um pouco sobre esses desafios, tá? O primeiro é o topo que a gente deixou na região dos $26.800, né? Quando a gente caiu, a gente subiu rápido, mas parou ali. Então, um pivô acima desse topinho é um primeiro bom sinal para mim, ok? Outros pontos importantes que a gente poderia olhar são traçando Fibonacci de alguns pontos aqui. Poderia traçar deste ou desse topo. Eu acho que esse aqui é o topo que tem mais topos importantes próximos e que se a gente passa dele, caras, eu acho que realmente a gente poderia olhar para um Bitcoin renovando máximas aí. Porém, e é até interessante a gente ver que tem uma confluência, né? Então a primeira resistência é justamente esses $26.800. Passar daqui é um primeiro bom passo, beleza? Passou dessa região, caras, não tem muita resistência até a região mais acima aqui, cara, para cima, a região dos 28, cara. Eu acho que tem uma resistênciazinha aqui, 0,68, uma zona importante. Passou daqui, olhe para a região ali próxima dos 29, 28.800. Essas são as próximas resistências do Bitcoin, né? Assim como se passar disso aqui é só alegria. Mas está muito distante disso, não quero nem comentar sobre já fazer esse rompimento. Apesar de, como eu disse para vocês, no longo prazo a tendência continua de alta. Tranquilo. Tendo isso em vista, vamos entender que a primeira zona de resistência importante aqui em prazos medianos, no 4 horas, é os 26.800. Esse rompimento seria muito bom. Abaixando o tempo gráfico aqui, no curto prazo, a gente tem um ponto positivo, porque a gente formou um pivô de alta acima daquela região dos $26.300, né? Tá bom, que eu acho que ainda é um pouco cedo, né? A gente não fechou candles tão importantes assim acima dessa região, mas de cara eu já vejo que a gente deixou muita gente presa aqui nessa região, né? E muita gente desistiu de seus bitcoins aqui. Então eu entendo que temos algumas zonas de suporte também importantes, não só zonas de resistência. A zona de suporte mais conservadora seria traçando este Fibonacci, entendendo que voltou nos 26, é um suporte importante, a gente pode sim, tem inclusive oportunidades de novas compras, beleza? E eu também gostaria de traçar esse Fibonacci daqui, que seria um Fibonacci mais arriscado,
Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que se o preço, obviamente a gente tem que atualizar aqui, tá bom? Se a gente for rompendo esses topos. Se o preço vier aqui formar um pivô abaixo dessa região dos 25.800, 25.700, para mim é um mau sinal, tá bom? Para mim é uma demonstração de fraqueza. Então não gostaria da gente formando pivôs abaixo desses fundos dos 25.800, de maneira mais conservadora, 25.700 dólares, beleza? Mas assim, para mim, caras, no longo prazo, muito claramente fizemos ótimas compras, show de bola. No curto prazo, temos desafios à frente. Vamos ficar de olho para ver se, primeiro, a gente encontra suporte nessa região próxima dos 26 e depois, se a gente tem força para passar desses 26.800, que poderia realmente levar o Bitcoin para um patamar um pouco mais confortável, pelo menos, né? Depende do ponto de vista, né? Confortável para comprar, a gente está num patamar interessante ainda. Tranquilo. Antes de falar dos mercados globais, vamos falar um pouco sobre os indicadores de sentimento. Primeiro ponto que eu quero destacar é que o sentimento, quando a gente olha o CVD, ele continua interessante, tá bom? Ele continua com uma divergência bullish quando a gente olha no longo prazo. Já o long short ratio continua acima de 2. Então ainda é um pouco cedo pra gente bater na tecla e falar, é uma reversão de tendência. Ainda não, tá bom? E apesar da gente ter um aumentozinho aqui no Open Interest, ele também ainda é pouco. Então a gente vai precisar romper não só esses 26.300, mas pelo menos esses 26.800 para aí sim entrar um Open Interest e entrar uma melhora dos indicadores, tá bom? Então repito o que eu venho falando aqui. No longo prazo, os indicadores estão lindos, estão apontando acumulação clara. No curto prazo, eles ainda estão um pouco indecisos, denotam um pouco de risco, beleza? Para finalizar, eu queria só falar um pouco sobre os mercados globais aqui, né? Mercados globais que estão se recuperando bastante hoje, né? Então foi um dia muito positivo aqui nos mercados. Como vocês podem ver, a gente tem praticamente tudo subindo aqui, né, caras? Tudo menos o DXY e o dólar aqui. Então a gente vê nesse momento, por exemplo, S&P 500 subindo mais de 1%, Nasdaq subindo mais de 1,5%, China subindo mais de 1,4%, o próprio Ibovespa subindo mais de 1,5%, ou seja, o que a gente está vendo? Uma recuperação generalizada dos mercados. Isso claramente atuou de maneira positiva aqui no Bitcoin, beleza? Então a gente não pode esquecer que, apesar da gente não ter uma correlação tão forte, em dias muito bons ou muito ruins, essa correlação tende a voltar. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço desculpas também, porque a gente tá com alguns problemas. A gente tá refazendo o nosso OBS aqui, então pode ter tido algum probleminha. Mas agradeço, um forte abraço, a gente se vê dependendo da volatilidade, e se você é membro, não deixa de olhar as playlists novas e também ir lá no Moral para você ter acesso a mais de 50 vídeos exclusivos.